porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pode ser sentado, irmãos. Meus irmãos, Josué, o sucessor de Moisés, estava conduzindo o povo. E em um momento da caminhada, ele chamou o povo para fazer um concerto com Deus, uma aliança com Deus, porque era isso que necessitava. E ele faz uma convocação e todo o povo veio. E ele vai lembrá-los de tudo quanto Deus havia feito a eles. Ele vai estar lembrando para eles de todas as vezes que Deus os livrou, de todas as vezes que Deus os proveu, de todas as vezes que Deus os tirou da prisão do inimigo, do fardo do inimigo, do cativeiro do inimigo. E eles consentem, eles lembram que Deus fez isso. Eles recordam e lembram isso. E durante toda essa exposição do que Deus fez, eles vão prometendo para Josué que eles vão servir a Deus de verdade, que eles vão temer a Deus de verdade, que eles não vão voltar mais atrás. E tudo quanto Josué falar com eles, eles estão dizendo que vão obedecer, que eles vão temer a Deus de fato. Josué já estava quase no término da sua caminhada como líder, porque ele não demoraria muito, Deus o recolheria, e ele queria que esse concerto fosse algo que ficasse estabelecido em definitivo, e que esse povo, de fato, fosse um povo que temesse a Deus conforme era o desejo de Deus. E nessa caminhada toda que esse povo teve, esse povo sofreu muitas influências das nações que estavam ao redor. E é por isso que houve tanta miscigenação. E é por isso que houve tantos pecados. E é por isso que houve tanta rebeldia. E é por isso que houve tanta desobediência. É por isso que houve tantos atropelos no caminho do povo, porque eles foram absorvendo algumas coisas das nações que estavam ao redor e eles acabaram pecando, desagradando a Deus nesse longo trajeto de 40 anos. Mas aqui Josué está falando com eles que eles precisam de tomar uma decisão, e essa decisão teria que ser uma decisão cabal, total, definitiva. Eles não poderiam ficar andando na vontade de Deus em alguns aspectos e em outros aspectos fazendo a vontade dos outros deuses. E Josué conhecia bem aquele povo, porque na verdade ele era um do povo. Ele sabia quem eles eram. E mesmo eles aqui agora, por várias vezes, eles prometendo que vão servir, que vão obedecer, que vão temer, que vão fazer a vontade de Deus, Josué sabia que isso não aconteceria com esse povo se eles não tomassem uma decisão que era mais importante: servir só, tão somente, unicamente ao Deus do céu. É por isso que ele vai falar com eles no versículo 15, o texto que nós lemos. Ele retoma a palavra depois de ter falado com eles sobre a necessidade de temer a Deus, e ele vai dizer para eles: vocês têm uma escolha, vocês têm uma opção, vocês têm uma maneira de tomarem uma decisão para a vida de vocês. Vocês precisam de olhar para dentro de vocês, examinar ao redor de vocês, lembrar de todas essas coisas pelas quais vocês passaram e tomar a seguinte decisão: eu devo seguir os deuses que os meus pais, já falecidos,
seguiram no passado aqueles deuses do outro lado do rio pelo qual vocês passaram? Ou eu devo servir ao Deus do céu que esteve conosco em toda essa caminhada até aqui? Porque servir aos dois não pode. Precisa-se de ter uma definição. Um coração dividido não vai a lugar nenhum. Um coração dividido, há um tempo vai estar tentando agradar a A e em outro tempo vai estar procurando agradar a B. Então precisa-se de uma decisão. Se aos olhos de vocês, o que vocês querem é servir aos deuses que os pais de vocês serviram no ano passado, façam isso. Se vocês entendem que servir ao Deus que vocês conhecem, que é o Deus verdadeiro, façam isso. É a decisão de vocês. Eu estou expondo para vocês que vocês têm uma decisão, tem uma opção, um ou outro. Porém, eu e a minha casa está decidido, resolvido, sacramentado, servir ao Senhor. E ao Senhor com S maiúsculo, ao Senhor que nos tirou do Egito, ao Senhor que nos guardou em toda essa caminhada, ao Senhor que esteve todo aquele tempo com Moisés, ao Senhor que está comigo e ao Senhor que continuará com vocês. Essa é uma decisão nossa. O que é bonito é que Josué toma a decisão como o pai de família, como o marido, como o homem responsável, como servo de Deus, como provedor. Ele assume toda a responsabilidade para ele, e diante dos milhares que o ouviam, ele dizia: vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem, mas a minha eu já tomei, para mim, por mim e para a minha família. Serviremos ao Senhor. E ele vai ser bem sucedido, porque ninguém que toma a decisão de servir a Deus fica perdido, desalentado, fica sem socorro. Ninguém que toma a decisão de servir a Deus vai ficar ao longo do caminho arruinado, porque Deus cuida em todo o tempo e vai sustentando eles todo o tempo da vida. A grande questão é tomar essa decisão, porque muitas das vezes a decisão não é tomada. E quando se toma a decisão precisa de ser definitiva, porque é isso que vai agradar a Deus. E nós vemos aqui então um homem com sua família sendo o exemplo no meio de toda aquela multidão de milhares. Essa família continuaria servindo ao Senhor. E o que é bonito que você pode procurar em todas as Bíblias, está escrito serviremos, está escrito estaremos sendo servos. Em nenhum momento essa palavra vai mudar, porque ele entendia que o mais importante era servir a Deus. E aí, irmãos, na questão de servir a Deus, nós temos o exemplo dele. E nós temos o exemplo de outras pessoas que serviram a Deus e que tomaram decisões por si e por suas famílias, porque precisavam de resguardar o maior patrimônio que Deus lhes deu, uma família. Desde pequenos nós estudamos que a família é a célula máter da sociedade. Tem muitas coisas importantes, mas nada é tão importante quanto a família. E todos nós aqui viemos de uma família. E todos nós aqui pertencemos a uma família. E todos nós aqui temos origens de uma família. E Deus começa a criação da raça humana com uma família. E essa família cresce e ela se expande. É uma família. Quando nós nos reunimos hoje, a igreja se reúne porque a igreja é formada de famílias. Além de que a igreja é uma família que Deus tem. A minha família, a sua família, as nossas famílias se reúnem e nós formamos essa família espiritual que tem Deus como Pai e Jesus como Senhor. E Ele vai nos direcionando com o seu Santo
tantos conselhos que nunca falham, e quem ouve o conselho do pai nunca se arrepende. Quem ouve a instrução da mãe, como disse Salomão em Provérbios, não ficará envergonhado. Então quem tem a direção do pai vai bem. A igreja é uma família, e como família nós temos os nossos acertos e os nossos erros, temos as nossas dificuldades, temos as nossas dores, mas é uma família, e Deus lá do céu cuidando da família. E quando Deus olha para cá, para essa família, Ele está observando quem da família realmente o reconhece como seu pai de fato, e é seu filho verdadeiro. E esse filho que vai o seguindo, vai observando as suas orientações, vai tomando as decisões certas para poder lhe agradar. E aí o tempo vem passando, graças a Deus que nós estamos na igreja composta por família. A igreja é aquele grupo de pessoas tirado para fora para poder servir a Deus. No meio do mundo perdido, Deus tira esse grupo de pessoas que ouviram a sua voz e Ele congrega todos para que possa servir. E aqui estamos nós. E nesse culto da família, eu quero abordar com os irmãos algumas coisas interessantes, já que a família, ela é constantemente atacada, e a família é alvo do inimigo, e consequentemente a igreja também é atacada por ser composta de famílias. A intenção do inimigo é enfraquecer a igreja, enfraquecer suas convicções, enfraquecer o conselho dado por Deus, enfraquecer a pessoa de Deus na mentalidade ou no coração dos filhos. E existe essa intenção do inimigo de afastar-nos de Deus, de distanciar-nos da sua direção. E mais do que antes, hoje nós vivemos isso de uma forma nada velada. Nós estamos vivendo isso de uma forma muito clara, de uma forma muito agressiva, às vezes, que é a intenção do inimigo parar a igreja. Pois bem, irmãos, nesse trimestre nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical um assunto muito bom, muito interessante, muito atual, e que veio exatamente para esse período tenebroso que nós estamos vivendo em todo o mundo, e nós, claro, vivemos no Brasil, então exclusivamente para nós. Esse assunto que trata sobre essas mudanças na organização que Deus fez, esses assuntos que vem tratando sobre o império do mal que luta contra a igreja, é um assunto pertinente, e eu gostaria de estar abordando alguma coisa, porque as famílias são o alvo. E se enfraquece a família lá, enfraquece a igreja, como grupo reunido aqui. Se enfraquece a família nos seus conceitos e valores cristãos, enfraquece a igreja nos seus conceitos e valores cristãos aqui. Se atinge a família, fazendo com que ela despreze a orientação de Deus, vai fazer com que a igreja local comece a desprezar a orientação de Deus, porque a família é consequência dessas pessoas que estão em diversos lugares em todos os tempos que se reúnem. Nós vivemos, infelizmente, no Brasil, nesse tempo presente, em que a intenção do inimigo é de usar pessoas com filosofias, ideologias, pregações contrárias à vontade de Deus, com planos que não são os de Deus, a fim de fazer com que o Evangelho venha se enfraquecer. Esse cristianismo puro que nós recebemos de Jesus e que nós lutamos para segui-lo, servindo-o dentro desse cristianismo, ele está procurando ser corrompido e ao mesmo tempo estão tentando silenciá-lo. Ou seja, se eu não posso combatê-lo frontalmente, eu tento combatê-lo de outras formas. E aí vem algumas instruções, orientações para poder combater a igreja. E isso acontece quando você está em qualquer lugar que você esteja. Existe o combate contra você e
contra a sua fé. Quando nós nos reunimos, então, nós vamos percebendo e vamos vendo que isso acontece em todos os momentos. Nós vivemos hoje, no Brasil, o cristianismo progressista. Nós estamos vivendo um tempo de igrejas progressistas. E o que é o progressismo? É uma ideia, é um movimento, é uma forma de doutrinar, é uma forma de ensinar valores, circunstâncias, questões de forma diferente da que nós aprendemos. Existe um espírito que camufla para nos apresentar uma situação que aparentemente é boa, mas ela quer destruir com todos os valores existentes na sociedade. E como Jesus disse que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, a intenção do progressismo não é tirar o sal, é tirar o sabor do sal. A intenção do progressismo não é apagar a lamparina, não é apagar a luz, mas deixá-la com o brilho no mínimo, para que ela não brilhe. É uma forma de não incomodar tanto. É isso que eles têm procurado fazer. O comunismo se espalhou pela Europa durante muito tempo e, resumidamente, isso mudou de figura na década de 80 com a queda do muro de Berlim, quando houve de fato a derrubada do comunismo mais resistente. Mas a ideia não foi derrubada, a filosofia não foi derrubada, a doutrina não foi derrubada. Isso continuou vindo de forma rasteira, de forma lenta. Isso vem avançando com o passar do tempo. E o progressismo nada é do que a mesma ideia comunista, a mesma ideia socialista, a mesma ideia anti-Deus, anticristianismo. É um fermento de uma doutrina maligna que tem por objetivo extirpar qualquer coisa atrelada a Deus, e o Deus se torna um Estado ou uma pessoa, que seja o seu presidente, o seu imperador, que seja o seu rei, etc. Isso chegou ao Brasil, isso foi abraçado no Brasil lentamente, a partir do catolicismo romano, com a teologia da libertação. E depois isso foi vindo para outras igrejas, e tantas outras abraçaram isso. Isso foi crescendo, foi se expandindo, foram mudando os conceitos, foram mudando a palavra de Deus, foram pervertendo os ensinamentos da palavra de Deus. Isso foi causando grande influência. E hoje, o que nós vemos é uma guerra espiritual contínua para silenciar a igreja. E são muitas as ideias, e são muitas as pautas, e a agenda é extensa, mas a intenção é destruir por completo. Na intenção, na verdade, é de extirpar o cristianismo. Não conseguirão fazer isso porque o criador do cristianismo, o autor do cristianismo, o senhor do cristianismo não pode ser atingido, ele não pode ser extinto, ele não pode ser derrubado do seu trono, ele não pode ser retirado do lugar onde ele está, e ele é o cabeça do cristianismo. Nós só temos cristianismo porque Cristo Jesus, nosso Senhor, o implantou. E nenhuma religião, nenhum pensamento filosófico, nenhuma ideia pode fazer com que o cristianismo naufrague, porque o cristianismo está ancorado em Jesus. Glória a Deus. Mas muitas pessoas no seio do cristianismo começam a se perder, por serem levadas por essa grande corrente que quer minar o Evangelho de Jesus. E é por isso que nós precisamos de ser cautelosos e cuidadosos. Infelizmente,
O pensamento, a ideia, a pregação de muitas das igrejas progressistas é que tudo que nós temos na Bíblia deva ser lido e interpretado por uma ótica apenas social e nada espiritual. Mesmo porque essas coisas antigas não servem mais para a sociedade atual. A Bíblia não é o livro dos livros. A Bíblia não é a revelação da vontade de Deus. A Bíblia é um livro de experiência. A Bíblia é um livro de experiência de pessoas que passaram lá atrás e que ficou para nós. Assim como qualquer outro livro escrito por qualquer autor que em algum momento de sua vida ele teve uma forma de instruir outros. Jesus é o melhor homem que pisou na terra. Jesus foi a melhor pessoa, mas ele não é mais do que mais um dos grandes mestres iluminados que surgiram. E em seu tempo ele foi o homem perfeito. Em seu tempo ele foi o homem que fez o bem para a sua sociedade. Mas hoje não cabe mais essa ideia. O que nós precisamos de fazer? Avançar, procurar outros valores, deixar para trás essas coisas que por muitas das vezes são vistas pelos fundamentalistas, crentes fundamentados na Bíblia, crentes que foram plantados na Bíblia, crentes que reconhecem que a Bíblia é a única e então necessária revelação da verdade de Deus e insubstituível, porque esses são os fundamentalistas, que não se deixam levar. Então, essas pessoas que creem nisso precisam de serem confrontadas para deixarem de acreditar nisso. E se durante o confronto elas não cederem, elas precisarão ser eliminadas com o passar do tempo, de uma ou de outra forma. Então nós encontramos algumas das suas ameaças que são, a princípio, de forma geral, silenciar o cristianismo. É a forma de fazer com que você não pregue, não testemunhe, não fale que é de Jesus e não creia como se deve crer. E às vezes, ao conversar com alguns crentes, principalmente na modernidade, nesse tempo de hoje, a gente fica em dúvida se algumas pessoas realmente conhecem Jesus, que elas conhecem a palavra de Deus. Estamos lutando continuamente com as pressões do dia a dia, onde querem a todo custo perverter a partir da mais tenra idade o coração das pessoas. E é por isso que sempre existe aquela preocupação dos pais cuidarem o máximo possível dos seus filhos, porque são da sua família, porque se doutriná-los a partir da sua tenra idade, é muito mais fácil fazê-los crescerem debaixo dessa instrução. Talvez para eu e para você não tenham muito êxito, mas essa nossa geração vai passar. E a outra geração que está chegando vai assumir o nosso lugar. E tem muita gente empenhada em fazer com que crianças, desde a mais tenra idade, os adolescentes, os mais jovens, comecem a abraçar essas ideias e comecem a acreditar que o cristianismo de fato é uma coisa antiga e ultrapassada e que precisa de ser reinventado ou removado. Hoje nós lutamos continuamente com algumas das pautas que são terríveis. A ideologia de gênero, onde cada pessoa pode ser o que quiser e ele pode achar, se sentir como quiser. E pode ter inúmeras intenções, inúmeros desejos, e pode entender que tudo isso pode ser satisfeito da forma que a pessoa quiser. Nós temos o enfraquecimento da masculinidade, que inclusive será o tema de um dos temas, de uma das lições da escola dominical. Nós temos a questão que nós tratamos hoje, o aborto, que é uma forma de assassinato com convicção, de uma forma aberta, com o apoio das pessoas, da sociedade e das nossas leis, contrariando frontalmente o mandato de Deus.
Essas coisas vão sendo enfraquecendo à medida que o tempo vai passando, porque a nossa tendência é de nos acostumar com elas. Aí existe o grupo feminista, que se levantou desde a década de 60 e que querem extirpar os homens do convívio social e que querem eliminar toda forma de domínio que o homem possa ter, para que possam criar uma sociedade mais justa. E essas mulheres são as que querem fazer com que o aborto seja uma prática normal. E por muitas das vezes a gente fica a se perguntar: todas as pessoas que aprovam essas práticas, elas estão vivas, porque não foram covardemente abortadas. No entanto, elas querem isso para outros. Então, é uma tendência diabólica que nós estamos vendo no dia a dia. Nós estamos vendo essa questão de abolir a família tradicional, que é a família que Deus criou. Por que criar um termo tradicional? Porque existem novas vertentes, existem outras construções, existem outros viés, existem outras formas, inclusive com animais, que se pode conviver e estar. Então a família vai sendo bombardeada o tempo todo e o evangelho vai sendo bem enfraquecido. E se a mente não estiver temendo a Deus, a tendência é ir se perdendo com o passar do tempo. E é por isso que nós precisamos o tempo todo estar firmados na palavra de Deus, que é a nossa segurança. O homem, eu e você, somos pecadores por causa do pecado herdado lá por nossos antepassados. Mas nós não somos pecadores contumazes. Nós não vivemos no pecado como o mundo vive. Nós não somos escravizados pelo pecado. Nós não vivemos na prática do pecado por achar bom, por querer isso como meio de vida para nós. E é por isso que nós somos pecadores arrependidos. Então o pecado na vida do crente sempre vai ser um acidente. Todas as vezes que acontecer, acidental. Nunca porque ele está acostumado, conformado ou porque ele gosta. Muito pelo contrário. Quando acontece, dói o coração. Porque o acidente faz sentido dores. Então o crente em Jesus não se habitua com isso. E o que nos faz não habituar? O temor de Deus advindo da sua santa palavra. O homem, de forma geral, ele está corrompido. E quando Deus vai destruir o mundo, e ele resolve acabar com o gênero humano, ele fala para Noé que a terra estava corrompida. As intenções, as imaginações, o desejo do coração dos homens, tudo estava corrompido e contrariando a sua vontade. E é o que ele pretende fazer, destruir. No entanto, ele encontra um homem que ainda o temia. E esse homem vai preparar uma arca. E depois da arca preparada, Deus manda ele entrar com a sua família, porque ninguém mais quis entrar. Então uma família seria salva. Novamente, nós estamos vendo a preocupação de Deus em zelar da família. Então Noé faz isso, e Josué agora está fazendo isso também, cuidando da família. E sabe, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, essas coisas vão piorando com o passar do tempo. A crescente apostasia, o desenfreamento no pecado, a baixa adesão, conversão ao cristianismo, cada vez vai se tornando menor. E vai se crescendo o número de igrejas e pastores progressistas que desejam substituir a Bíblia pelas suas próprias convicções, que desejam alterar alguns mandamentos de Deus para que não sejam tão penosos de obedecer. Eles fazem uma revolução e o número deles é muito grande em nosso país. A intenção deles, de fato, é fazer com que a igreja deixe de existir sendo representante de Jesus. E esses homens vão muito à frente. E particularmente o pensamento que eu tenho é que esses homens vivem
demais. Alguns desses líderes têm 70, 80 anos e às vezes têm 60 anos de liderança como pastores. Eles continuam liderando, eles continuam desviando o povo, eles continuam trazendo um evangelho social, corrompendo o evangelho genuíno com a intenção de dispersar os poucos e ainda temem a Deus. Esses homens vivem muito. Infelizmente, vivem muito. Mas se vira porque Deus está permitindo. A nossa obrigação, o nosso dever é continuar perseverando naquilo que nós recebemos, a palavra de Deus. De nos mantermos fiéis à palavra do Senhor. E nos mantermos atrelados ao Evangelho da graça, que tem poder de nos livrar de todas as ameaças. E você que está aqui, que tem a sua família, você é responsável por cuidar dela. Você é responsável para alertar aqueles que ainda não têm a Jesus Cristo do perigo que eles estão correndo. E nós, como famílias, e nós, como servos de Deus, precisamos de ser cautelosos para nós não sermos enganados. Porque a proposta, aparentemente, é que as pessoas estejam livres de quaisquer recomendações que a Bíblia dá. E esse é um grande problema, porque o homem sem regras, ele se autodestrói. E a Bíblia, ela tem regras para nos proteger, para nos manter, para nos resguardar e para nós guardarmos a nossa salvação. Você que tem a sua família, você tem a responsabilidade de cuidar de você e cuidar dos seus filhos. Você que é marido, você é o cabeça do lar. E você é o responsável, primeiro, para testemunhar de Jesus. Se o seu testemunho for fraco, se você não tem vida com Deus, se você não tem demonstrado para os seus a sua fé, a sua fidelidade, você já fracassou. Os seus filhos têm que ver em você um homem de Deus e não um banana. Os seus filhos têm que ver você um homem que teme a Deus e que está disposto a se auto-sacrificar para proteger a sua família. Você que é mãe, você tem a responsabilidade, junto com o seu marido, quase nas mesmas proporções, de lutar pela sua família e zelar pelos seus filhos. E independente da idade, filho continua sendo filho. E em alguns momentos, independente da idade, você mãe e você pai, continuam tendo a mesma autoridade sobre o filho para chamar-lhes atenção, ou para lhes aconselhar, ou para repreendê-los brandamente, ou não, para que não se desviem totalmente. E se você não fizer isso, a igreja só terá as consequências disso, porque a igreja não consegue criar seus filhos, a igreja não consegue educar seus filhos, a igreja não consegue repreender seus filhos, a igreja consegue te ajudar na orientação quanto à vida cristã. Você que é mãe tem uma responsabilidade grandíssima, porque seus filhos precisam de ver em você uma mulher de Deus. Seus filhos, em qualquer lugar que forem, ao se lembrar de você, mãe, eles têm que ter na mente deles que minha mãe é uma mulher de Deus. Seus filhos têm que crescer, e à medida que os anos forem passando, eles olharem para trás e ver que o pai e a mãe juntos lutaram para dar-lhes a educação, para dar-lhes a provisão, mas nunca faltaram também no ensinamento da palavra de Deus. O filho que cresce e passam-se os anos,
e ele não consegue contar, depois de uma idade maior, que vi meu pai por muitas vezes de joelhos dobrados, orando por nós. Vi minha mãe por centenas de vezes, com os joelhos dobrados, orando por nós. Levantava-me para tomar uma água, para ir para o banheiro, e de madrugada meu pai e minha mãe oravam, ou meu pai estava orando, ou minha mãe estava orando. Isso vai marcar o coração desse filho, dessa filha, por toda a vida. Eles sempre vão se lembrar dessa imagem. Quando foi a última vez que o seu filho se levantou, sem que você percebesse, e pegou você na oração? Qual foi a última vez que esse retrato ficou na mente dele e que você sabe que o marcou? Se você não se levantar bravamente para desafiar esse império do mal a partir da sua casa, a igreja não consegue fazer. A igreja não consegue fazer com que sua família esteja guardada, protegida, livre dos ataques do inimigo. Ela não consegue, porque ela não tem esse poder. A igreja tem o poder de usar suas armas espirituais, ensinamento da palavra de Deus, jejum, oração, aconselhamento, disciplina, se for o caso, mas ela não consegue fazer o que o pai e a mãe conseguem. Vocês, meus irmãos, são o exemplo para a vida dos seus filhos, tanto para o bem, tanto para o mal. Amanhã o seu filho repetirá algumas coisas que você fez ou que você deixou de fazer. Amanhã sua filha tomará algumas decisões que você tomou ou que você deixou de tomar. Amanhã eles estarão copiando modelos. Então você precisa de plantar no coração do seu filho hoje a pregação do Evangelho, mas também plantar o exemplo. Pregação do Evangelho sem exemplo, sem efeito. Por que o Evangelho atingiu o nosso coração? Porque o nosso maior exemplo nos deu exemplo em todas as coisas. E a Bíblia chama-o de varão aprovado por Deus. Nesse tempo em que nós vivemos, com tantas confusões, essas igrejas progressivas, malignas, com pastores malignos, que não têm nenhuma preocupação com almas, não tem nenhuma preocupação com a vida, que não tem nenhuma preocupação com o futuro eterno das pessoas, elas estarão cada vez crescendo mais, porque as pessoas querem isso. As pessoas querem liberdade. E às vezes elas querem mais do que liberdade, elas querem libertinagem. E essas igrejas as promovem. E para nós concluirmos, a Bíblia não vai nos mandar seguir uma justiça social. Não, é a justiça de Deus. O que o evangelho comunista, progressista, socialista, ditatorial quer é implantar uma justiça social. É atender às demandas dessa terra, dessa vida. E em troca de você abrir mão de todos os seus valores. E meus irmãos, tem sido muito comum nós vermos nessa atualidade alguns termos que estão sendo muito utilizados nessa sociedade por essas pessoas que aderem a esse evangelho progressista, mas eu começo a ver de vez em quando isso aparecer na igreja também, aqui e em outros lugares, quando a gente conversa com alguns irmãos, porque de tanto repetir-se, isso vai entranhando na consciência, isso vai fazendo parte da vida, isso vai fazendo parte da cultura, isso vai moldando as pessoas, e a gente precisa de tomar cuidado com as pessoas que fazem uso constante, para você não copiá-las, porque não é uma coisa boa. As palavras, os termos de acolher tem sido aceito e dito continuamente que é uma das formas de recepção das pessoas com o coração e com o que elas querem. Aceitação,
que é uma maneira de aceitar a pessoa com todos os seus pecados da forma errada que ela é, porque ela precisa disso. O evangelho da justiça social, que é pregado nos cultos de muitas igrejas. A luta por uma sociedade igualitária, por uma fraternidade, pelo direito de fala, lugar de fala, o pertencimento. E eu fico muito preocupado quando alguém usa muito esses termos, ou quando alguém sobe no púlpito usando esses termos, ou quando vejo alguém usando, é porque está muito próximo daquilo que está sendo dito. E vai pegando o jeito. Mas nada é mais doloroso do que você ouvir alguém cumprimentar a todos e a todas. A paz de Cristo. E o pronome neutro que está vindo aí, que não demora muito chegar também por aqui. Irmãos, todas as famílias estão ameaçadas. Todas. Mas só a igreja que tem um remédio contra isso. Só a igreja que tem o poder divino para não permitir que a família, sendo ameaçada, seja atingida. Só a igreja tem o poder em suas mãos de reprimir os ataques do diabo para perverter a palavra de Deus e a mentalidade e o coração de todos aqueles que temem a Deus. Então, lute em todo tempo contra esse outro evangelho. Lute em todo tempo para preservar sua família temendo a Deus. Lute em todo tempo orando, jejuando, consagrando sua vida em prol das suas famílias e dos que você ama, para que você possa ver os salvos livres e os que já foram livres do mundo, para que não caiam novamente nessas amarras que estão sendo tão bem apresentadas para a nossa sociedade. Concluindo, há mais ou menos 15 ou 20 dias aqui, nós tivemos o desprazer de ver isso aqui sendo escrito aqui, ó, no nosso adesivo. Alguém que a gente não acredita que seja um adulto, porque um adulto dificilmente faria um negócio desse. A gente imagina que seja uma criança que escreveu aqui: Deus é chato. Isso acontece ou é porque essa criança está ouvindo isso, ou porque ela já pensa que Deus de fato é. E o mais interessante é que a criança sabe escrever, porque o chato está certinho, com CH e não com X. Não está na hora de você que é pai e é mãe sentar com o filho seu e procurar saber o que ele anda pensando? Isso aqui é doloroso. Isso dói o meu coração, dói a minha alma, dói a minha mente, porque saber que nós temos alguém que pensa assim, ou alguém que ouve isso é terrível. Isso aqui é uma influência maligna, porque ninguém que teme a Deus vai dizer que Deus é chato. Ninguém que teme a Deus vai falar isso da pessoa divina. Isso aqui é maligno. E vejam só, nós temos a nossa igreja pequena e nós temos isso aqui, esse espírito mundano tentando desqualificar a pessoa de Deus. Mas perguntamos, o que é que se anda conversando dentro dos lares sobre a igreja? O que é que anda falando-se dentro dos lares sobre Deus? Qual é a impressão que as crianças têm sobre Jesus? Quem é Ele? Sugiro, irmãos, fortemente, que os irmãos conversem com seus filhos. Porque esse espírito maligno de Babilônia que corrompe o mundo, já chegou até aqui. E não só por causa disso, mas é por causa de todas as propostas que são feitas. Então isso aqui é um sinal que ficou, é uma evidência de que o caminho não está bom. E isso não pode ficar assim. E isso precisa ser resolvido. Mas quem tem filhos são vocês. Vocês precisam de conversar com seus filhos para saber de fato o que é que eles pensam sobre Deus. Os irmãos precisam urgentemente conversar com seus filhos para saber o que é que eles pensam
imaginam, sentem sobre Deus. O que é que eles acham do Evangelho? Quem é Jesus para essa meninada? Precisa de fazer isso com urgência, porque a menina ou o menino que fez isso, daqui 10 anos, terá 17, 18, 20 anos. E talvez a mente vai estar totalmente corrompida. Família. Eu sei que os irmãos que têm famílias, cuidar de família, dirigir família, orientar família, não é nada fácil. Mas você tem. Então, se você tem, você é responsável. E essa responsabilidade, Deus não vai tirar de você nunca. É a sua responsabilidade. Você tem uma família e você precisa de colocar as coisas nos lugares. Eu desejo muito que Deus te ajude. E eu quero muito que Deus te dê vitória. E eu sei que se Deus der vitória para você e para a sua família, quem ganha é a igreja. E no futuro, todos nós ganharemos pela perseverança e por termos conseguido superar, vencer esses ataques do inimigo e, por fim, entraremos na cidade santa, que é o maior e mais alto desejo de todo coração daqueles que temem a Deus. Imagine você e sua família no céu. Que bênção! Agora você é responsável por isso. Deus te abençoe, abençoe a sua família. Em nome de Jesus.